Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que Jesus abençoe cada um, que receba o meu abraço carinhoso, bem apertado, de muitas saudades. Espero que todos estejam bem junto aos seus familiares. Graças a Deus, mais uma oportunidade, um encontro na noite de hoje. A nossa querida turma do primeiro ano do curso de Educação Mediúnica, sejam todos bem-vindos ao 6º encontro virtual, hoje é dia 26 de maio de 2020. Vamos ao nosso estudo. Estudaram? Espero que sim. Lembrando, nosso livro de férias, Os Mensageiros, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. E trata-se de uma semana de atividades intensas do mundo espiritual e também o mundo espiritual no mundo material. E já estamos praticamente na metade do nosso livro. E vejam vocês que estudamos até a semana passada, do capítulo 19 ao 24, e nem chegamos ainda às atividades na crosta terrestre, de tanta coisa importante que o nosso querido André Luiz ele vai nos dizer, vai nos passar sobre as colônias, o nosso lar, todas as atividades que são feitas no mundo espiritual. Então, no capítulo da nossa proposta anterior, nós tivemos a oportunidade de acompanhar André Luiz, Vicente e Aniceto numa noite de atividades intensas, aquelas atividades de socorro aos irmãos desencarnados. Tivemos a oportunidade de conhecer o sopro curativo, aquelas criaturas que já se encontravam numa condição diferenciada, terminou com aqueles que estavam dormindo, mas nós conhecemos também aqueles que já tinham despertado, mas estavam em condição muito precária, ainda sem reconhecer a sua própria condição de desencarnados. E nós terminamos com a prece de Ismalha. E hoje nós começaremos o capítulo 25 falando ainda dessa prece de Ismalha, os efeitos dessa prece de Ismalha. E do 25 ao 30 nós teremos o resultado dessa noite de atividades e pós essas atividades, que tem muitas surpresas. André Luiz e Vicente vão ficar bem felizes com muitas novidades que vêm pela frente, que eles nos contam aí. Então, depois das atividades, nós teremos um outro momento cheio de aprendizados muito importantes para todos nós. Então, nossa dinâmica continua a mesma. Para cada capítulo, um breve resumo, depois perguntas. Então, são 6 capítulos somente com 4 perguntas e teremos intervalo aí de mais ou menos de 1 a 5 minutos, quando for possível. Ok? Vamos lá? Capítulo 25, Efeitos da Oração. E nós vamos começar esse capítulo recordando o capítulo 24, a prece de Ismalha, onde Vicente e André Luiz ficaram surpresos com os fenômenos, aquelas bolhas luminosas que caíam sobre cada um deles e depois elas saíam através do tórax
para auxiliar. E nesse capítulo, nós vamos entender, porque André Luiz, ele vai falar dos efeitos dessa oração, dessa clareza, que é a percepção que eles haviam adquirido lá no auxílio magnético. Então, eles estavam vendo além, que deve ser fantástico, né? E ele diz: os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecesse a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. E ele vai dizer mais: prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sob as frontes imóveis. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. E o que ele vai notar? Ele vai notar sinais de vida. Aquelas múmias que ele chama de múmias, porque são irmãos, são entidades que estão ali naquele processo de paralisação total, angustiante até de sentir. E ele vai dizer que a oração, aquele efeito da oração, além de contagiar todo o ambiente, vai chegar até aqueles irmãos. Então, eles começam a dar sinais de vida. Ele diz: reparei, muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem para fugir ao sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram. Então, daquela turma toda, 2 se levantam, mas se levantam de uma forma rápida e começam a correr. Também foi uma surpresa, porque ninguém foi atrás. E Alfredo vai falar: não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Quer dizer, olha o amor daquele ambiente, porque sabem que aqueles irmãos de alguma forma vão ser socorridos, até porque eles estão dentro de um ambiente protegido. E André vai falar do término da oração. As luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. E neste momento, Ismália declarou terminadas nossas atividades. E existe ali um clima de muito afeto entre eles. O próprio administrador vai dizer que fica muito grato com a ajuda fraternal deles todos, né, somando esforços ali, porque eles precisavam daquela energia, daquela concentração. E ele vai falar assim, ó: realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava. Que coisa fantástica, né? E o trabalho continua e ele vai falar, o trabalho se interrompe, mas eles ainda vão explicar mais, que a prece é importantíssima
fortíssimo nos círculos carnais, e ali mesmo, aquele ambiente todo era favorecido, todo o magnetismo que a prece proporciona é exatamente o efeito da assistência. Ele vai dizer que a prece, toda prece tem resposta, porque a prece é uma comunhão entre o Criador e a criatura, aquela prece direcionada ao bem, aquela prece cujo influxo magnético ela é de amor, de compaixão, de dividir, mas também a rogativa maléfica, ela tem o seu efeito. Toda vez que um espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando a bênção da vida superior. Cumprindo-nos advertir que os maus correspondem aos maus nos planos inferiores. Toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Mas a prece dirigida também aos inferiores, ela também vai receber a sua resposta. Olha que interessante. Muito bem. Então, eles ainda em conversação vão ter mais esclarecimento a respeito da prece. Vai falar que aquele que está mais preparado, ele também recebe de uma forma mais abundante, mas ele também dá de uma forma abundante. Por exemplo, Ismalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pode receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Compete ao necessitado também caminhar ao encontro do Pai, do Senhor. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Então, quem vai atender são criaturas ajudando criaturas. Então, o Senhor se serve das criaturas para ajudar outras criaturas. E a forma de receber do alto e de distribuir também é peculiar de cada criatura, de cada evolução. E vai terminar dizendo, fazendo mais ou menos um relatório daquela circunstância toda. Vai dizer que de 1980 entidades naquele ambiente, apenas 400 eram suscetíveis de melhoras. Dessas 400, um terço, correspondente a mais ou menos 260, estaria apto aos recursos magnéticos e apenas 2 levantaram. E ainda assim, eles colocam como saudável o resultado. Muito bom. Pergunta, capítulo 25, efeitos da oração. A oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém,
já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciações. Comente.